A ligação com o CDCC se inicia antes de existir o CDCC. Se a gente for lembrar que eu fiz o curso de Química aqui em São Carlos e, à época, o curso de Química utilizava as instalações do CDCC e também do campus. Então, o CDCC foi a primeira casa enquanto série do curso de Química. Uma vez formado, e eu vivi muito nesse prédio aqui, fins de semana, à noite, nós morávamos aqui, de certa forma. E uma vez formado, fui para São Paulo para continuar o estudo de pós-graduação e retornei como docente já em 81, portanto, o CDC já criado. E os primeiros anos aqui na USP, terminava o doutorado e fui fazer um pós-doc também. Então, só depois da volta desse pós-doc, nós já estamos agora em 89, né, que eu comecei a me assentar com as atividades, incluindo o CDCC. Avançando mais nos anos, eu passei a colaborar como coordenador de projetos, né, muitos dos quais apenas na própria elaboração do projeto, mas não na sua condução, outras pessoas aqui da casa que se encarregavam disso. E lentamente a gente foi se envolvendo até coordenar projetos inteiros, né? E na sequência a ligação com a administração, né? Essa ligação começa com participação no Conselho Deliberativo, depois como vice-diretor e depois como diretor. E o vínculo principal com o CDCC é, em parte, com as atividades do CDCC, o próprio trabalho, e com seus funcionários. A equipe do CDCC é uma equipe fantástica, merece os parabéns em termos de seu próprio envolvimento. É uma característica desejável a toda a universidade, que aqui a gente vê na sua plenitude, é o engajamento do corpo técnico, né? Não que isso não tenha ou não aconteça em outras instituições, mas aqui ela é determinante. Então, desde um início sendo familiarizado com a casa, através do curso de Química, depois como um colaborador, mais junto às atividades fim através dos cursos, e no final, ou pelo menos até o momento, com a participação na direção. Talvez isso possa se resumir. E é importante destacar que todo esse envolvimento, algumas pessoas foram muito importantes, o próprio Chil, né, que embora não tenha sido o primeiro responsável pelo CDCC, desde o início esteve ligado às atividades e logo já também se envolveu com a administração. Foi um aprendizado muito interessante, essa convivência e o conhecimento dos valores que o professor Chil dá à universidade. Isso também é uma característica interessante, porque não que faça um contraponto ao Instituto de Química, que é a minha casa máter, mas complementa de uma forma bastante adequada, né, a formação do profissional. E considerando particularmente que a gente está fazendo uma espécie de leitura, né, desse passado de 30 anos, é interessante considerar também o futuro, né? Então, pegando um pouco por esse passado recente, não vamos dizer recente, mas os últimos anos, particularmente aqueles nos quais eu me envolvi mais com a administração, o CDCC, com seus objetivos, né, caminhava, e eu diria que caminhou muito bem com o espaço físico e o corpo técnico que tinha. E é interessante observar que não há um espaço institucional para o CDCC. A USP, ainda que contemple as atividades do CDCC sem qualquer exceção, no ponto de vista institucional, né, a universidade não contemplou, né, um órgão como o CDCC. Isso é mérito, né, dos criadores do CDCC, o Instituto de Física e Química, que percebeu essa necessidade dessa aproximação mais intensa com a população e particularmente com o público escolar, de ter esse espaço para trabalho. E as atividades do CDCC cresceram, né, em resposta, desde o primeiro momento, em resposta a uma demanda desse público. O CDCC, enquanto instituição, ele foi criado por iniciativa de líderes, né, pessoas que vislumbraram esse espaço vazio que merecia ser ocupado, mérito aí dos seus criadores, e ele vai crescendo
sempre em ressonância com a comunidade, em particular a comunidade escolar, né? E procurando atendê-la da melhor forma possível. Isso sem querer ficar refém desta demanda, mas se orientando por ela. E isso exigia não só um crescimento em termos do corpo técnico, dos projetos que passaram a ser construídos para atender essas demandas, e aí cabe lembrar, destaque, a Fundação Vita, que foi uma parceira fundamental, ao próprio CNPq, à própria FAPESP, à própria universidade, que proveu recursos para que a gente pudesse crescer. E o espaço acabou sendo também um certo contingenciamento, quer dizer, engessava um pouco esse crescimento, de forma que a gente foi obrigado a usar o espaço externo, o que até ficou mais ou menos incorporado ao novo layout do CDCC, que é esse Jardim da Percepção, e também tivemos que buscar mais espaço para estacionamento, para acomodação dos veículos oficiais, e a própria experimentoteca, né, que pela sua própria importância ganhou destaque agora numa posição de frente para a rua, ou seja, dá até mais visibilidade, sem contar a própria logística que ficou facilitada. O próximo passo, né, que a gente pode imaginar para o CDCC nesse futuro, né, que se avizinha aí, isso é uma questão de mudar um pouco o próprio foco atual, que, como a gente comentou, hoje fortemente embasado no corpo técnico, para dar um passo que a gente julga necessário, inclusive como contribuição para as políticas de ensino, tanto do governo municipal, estadual quanto federal, se aproximar do professor, dando um pouco mais de atenção com relação à parte de pesquisa e ensino, com relação à parte da própria pedagogia do fazer docente. Isso exige uma especialização que a gente está buscando junto a professores, já agora então corpo docente, que junto com o corpo técnico poderiam permitir esse salto, né? E para isso a gente tem que trabalhar um pouco a própria institucionalização da casa. Além disso, a questão administrativa, como a USP não havia imaginado um locus para o CDCC do ponto de vista administrativo, a gente está tendo que conquistá-lo. Isso pode levar a uma alteração do status da instituição, e a gente está procurando hoje, né, na atualidade, fazer com que essa alteração de status possa contemplar tanto uma maior participação docente, ou seja, uma penetração, uma intensificação das atividades de pesquisa e ensino, inclusive como respaldo para o que a gente já faz, eu diria que faz muito bem, quanto para abrigar esse corpo docente que a gente gostaria que se filiasse, né, ou que participasse mais ativamente da casa. Isso pode significar não somente a alteração do status, mas a criação de uma pós-graduação, né, e até o crescimento do ponto de vista físico, né? Nós estamos agora em fase final aí de concretizar a posse desse terreno ao lado, certo? E além deste que a gente já ocupa, nós já contamos com outros 2 em sistema de aluguel, né? Mostrando de certa forma que não é o espaço que limita o CDCC, quer dizer, a gente está buscando espaço físico, temos um corpo técnico de qualidade, muito engajado, e agora esse próximo passo talvez devesse receber a contribuição do corpo docente e um respaldo da instituição Universidade de São Paulo no sentido de adequar o CDCC a um regimento mais que seja contemplado, né, dentro dos quadros administrativos da universidade.